E se você esta noite ainda dobra o seu joelho para outro nome, que não seja o nome de Jesus, você está gastando a rótula do seu joelho em vão. Como eu estive muitos anos adorando a outros deuses. A imprensa fala da felicidade em forma de dinheiro. E tudo aquilo que a felicidade pode comprar, que o dinheiro pode comprar, tudo aquilo como Nelson Ned eu tive. Dinheiro, sucesso, fama. Passei a minha garganta e o meu coração em 45 países, em 3 continentes: África, Europa e América toda, do Chile ao Canadá. Como Nelson Ned, conquistei muitos títulos: o pequeno gigante da canção, o romântico da América. Tenho 45 milhões de discos vendidos em muitos países do mundo. Tenho na minha casa em São Paulo uma parede de discos de ouro e de platina. As chaves das principais cidades do mundo, das principais capitais. Um homem aplaudido e reverenciado por milhões de pessoas no mundo. E eu só dormia bêbado ou com comprimidos hipnóticos para dormir. Como Nelson Ned, eu era um sucesso no mundo. Como homem, um fracasso dentro do meu lar. Como Nelson Ned, um sucesso com as minhas fãs, com a mulherada do mundo. Como homem, um fracasso dentro do meu quarto, no meu leito conjugal com a minha esposa. Como Nelson Ned, um sucesso com as fãs. Como homem, um fracasso com os meus filhos dentro do meu lar. Um fracasso. Porque eu dava aos meus filhos tudo. Tudo que o dinheiro pode comprar. Os melhores colégios, as melhores faculdades, os melhores professores, os melhores alimentos, vitaminas, os melhores médicos, tudo. Mas eu não dava a eles aquilo que eles mais precisavam. Exemplo. Um filho não se cria com colégios, nem com universidades. Um filho se cria com exemplos. E exemplo era o que eu não dava para os meus filhos. Meus filhos queriam um pai, e eles tinham um ídolo que chegava dentro de casa, coroado de discos, de troféus. Minha esposa, eu a banhava de presentes, perfumes, joias, sedas. Mas de noite, de madrugada, a fronha de seus travesseiros estava molhada de lágrimas. Como homem, eu era um homem doente, arrogante, narcisista, ególatra. Eu sofria dessa enfermidade maligna chamada egolatria, que é a autoadoração de si mesmo. Eu não tinha patrão, eu não obedecia a ninguém. Eu só obedecia a mim mesmo e ao meu ego. Eu só tinha um Deus, George Washington, o Deus dólar, que é o Deus desse país e o Deus do mundo. Tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, eu tinha. Até que um dia eu aprendi, depois de muito sofrimento, que o dinheiro, pouquíssimas coisas, realmente pode comprar. O dinheiro pode comprar uma mansão, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar uma faculdade, mas não compra a sabedoria. O dinheiro pode comprar uma catedral, mas não compra a misericórdia divina. O dinheiro pode comprar o corpo de uma pessoa, mas não compra nem o seu amor e nem a sua fidelidade. O dinheiro pode comprar um mausoléu, uma sepultura, mas o dinheiro não compra nem o segredo da vida e da morte. O dinheiro pode comprar uma cruz, mas não compra a salvação, porque ela já está comprada e já está paga, e é de graça, e é pelo sangue de Jesus de Nazaré, vertido na cruz do Calvário por mim e por vocês. Aleluia.
Meus irmãos, eu era um homem que procurava alegria no uísque, no champanhe, na cocaína, no sexo, nas orgias. O meu testemunho é muito violento e eu não posso dá-lo assim numa congregação, porque tem partes muito difíceis de ser aceitas. Eu era um homem devasso. A parte de tudo isso, eu era um homem que tinha esse sofrimento na alma, que é o sofrimento da autoadoração. É muito sério o que eu estou falando. Eu bebia muito. Chegava em casa, bebia uma média de 1 litro de uísque por noite. Eu estava cheirando uma média de 10 gramas de cocaína por semana. Eu conseguia dissimular, disfarçar essas minhas fraquezas para o público, para o mundo, para as multidões, para 900 milhões. Palavrões, bebedeiras, porque eu estava transformando a minha casa na continuidade do meu camarim. Só que com um agravante muito sério. No camarim eu não bebia e nem cheirava. Eu sempre entrava sóbrio e lúcido para cantar. Mas depois que eu saía do palco, recebia os aplausos, é que eu começava a receber no meu camarim aquelas mulheres fáceis de consequências difíceis. Aqueles amigos fáceis de consequências difíceis. E vinham os convites, e dava as madrugadas, e passava a noite, e eu ia para as suítes dos hotéis, e ali começava a estourar o champanhe, a bebida, as gramas de cocaína, maconha, tudo. Dava 10, 11 horas da manhã, e eu estava acordado, ligado. Tinha que dormir, porque à noite eu tinha show. Então eu me entupia de remédios para dormir. Dormonide, Lexotan, Valium. Então eu era uma bomba humana. Muito para acelerar, depois muito para acalmar. Não sei como meu coração não explodiu. Isso foi durante 13 anos. Só pela misericórdia de Deus. Até que um dia, a minha esposa não aguentando mais, os meus filhos não aguentando mais, ver aquela autodestruição lenta em doses homeopáticas, eles foram embora de casa. Eles não me abandonaram. Eu me abandonei a mim mesmo. Eu havia me abandonado. Eu havia perdido o respeito por mim. Eu havia perdido o amor por mim. E ninguém pode amar ao próximo se não se ama a si mesmo. Porque Jesus falou, amai o vosso próximo como a si mesmo. Eu não me amava a mim, como é que eu ia amar meu próximo? Amém? Então a primeira coisa que eu aprendi quando fui para Jesus é amar a mim mesmo. Por Jesus. No dia 15 de março de 93, eu cheguei na igreja evangélica do Brasil, no Brooklyn, um homem em pedaços. E o que me fez ir à igreja foram orações que minha mãe fez por mim 8 anos, de madrugada. Minha mãe tem até hoje calos nos joelhos, de tanto orar por mim. Glórias a Jesus. Veja o poder de intercessão de uma mãe. Outro dia o pastor Caio Fábio me falou que quando uma mãe ajoelha, o inferno treme. Amém? Quando um pai ajoelha, o inferno treme. Amém? Glórias a Jesus. E minha mãe orou 8 anos por mim, pela minha regeneração e conversão. Até que um dia Deus permitiu que eu estivesse no chão moral, no chão espiritual. Até que eu li o Salmo 51. O Salmo 51, olha aí. Que boa ideia de Jesus. O mundo lá no Rio de Janeiro e São Paulo faz a propaganda de uma cachaça sem vergonha. 51, uma boa ideia. E eu trago uma melhor ideia de Jesus. O Salmo 51. Amém? E eu comecei a ler o Salmo 51 naquele momento de dor, de lágrimas. Contado assim é fácil. Vivido é quase impossível. E eu li o primeiro estrofe e fui lendo. E à medida que eu ia lendo, irmãos, o Espírito Santo foi abrindo os meus olhos. Até que eu caí no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Volta a dar-me a alegria da tua salvação,
e sustenta-me com o espírito voluntário. Oh, meu Deus, eu comecei a entender, digo, Senhor, esse é o meu problema. Eu entendi que o salmista estava pedindo a Deus um transplante espiritual, que mudasse o seu coração. Eu disse, Pai, é isso mesmo. Esse coração que eu tenho não pode te servir. É um coração cheio de dólares, de sexo, de cocaína, de disco de ouro. É um coração cheio de Nelson Ned. Muda o meu coração, Pai. Venha, Senhor, e faz uma faxina. Vem com a sua espada de fogo, a sua vassoura, e queima, Senhor. Tira todo o esterco moral e espiritual, Senhor. Quando eu dei permissão ao Espírito Santo para trabalhar no meu coração, eu comecei a sentir uma mudança de vida. Claro que é lento e gradual, porque não é mágica. Não se pode confundir milagre com mágica. Mágica é um truque, milagre é verdade. Aleluia, glórias a Jesus. Então eu comecei a orar, minha esposa veio para casa, começaram a vir as profecias por telefone, e nós chegamos na igreja dia 15 de março de 93. Eu e a minha esposa, Cida. Ela só chorava, e eu só chorava. Eu começo a contar isso, me dá muitas lágrimas nos olhos. 1h30 de culto, o pastor Jamil ministrando, e eu chorando. Aí ele levanta de lá, vem em cima de mim, põe a mão na minha cabeça, ora comigo, começa a orar em línguas e fala, eis que o Senhor coloca nas tuas mãos agora um alicate, para cortar as algemas daqueles que estão na escuridão como você. E ele me deu espiritualmente um alicate simbólico. E eu agora entendi o que significava aquilo. Nós muitas vezes nos dirigimos, e a Bíblia também dirige aos presos. Olha, não existe um prisioneiro maior do que aquelas prisões sem algemas. Algemas invisíveis. Eu era um prisioneiro numa gaiola de ouro. Prisioneiro de mim mesmo. Um refém de mim próprio, do meu egoísmo, do meu pecado, da minha soberba. Até que quando eu me humilhei para Deus, eu disse, Senhor, nessa mesma noite, no dia 14 de março, eu disse, Pai, eu não aguento mais ser como eu sou, eu estou cansado. Muda, Senhor, me muda. Eu não consigo me mudar, eu não posso me mudar. Me muda, Senhor. Então, meus irmãos, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, lenta e gradualmente, como só Ele sabe operar. E à medida que eu ia me arrependendo, eu ia chorando, eu ia sendo confortado pelo outro lado. Um conforto espetacular, que eu não sei explicar como é que era. E pouco a pouco eu fui deixando de beber, deixando a cocaína, deixando o adultério, as mulheradas. Fui começando a dormir sem remédio. E fui começando a ir à igreja, quarta-feira e domingo. Quarta e domingo. Comecei a ouvir a palavra de Deus. A palavra ministrada. Começou a cair que nem bálsamo no meu coração. E foi cicatrizando as feridas. Foi limpando tudo. Foi me dando um alívio, um bálsamo. E eu fui ouvindo aquelas palavras que foram entrando e as lágrimas desciam. Mas já não era mais lágrima de arrependimento. Eram lágrimas de júbilo, de emoção, de quebrantamento, aleluia. E hoje eu vim aqui em Boston, na igreja do meu amado irmão, o pastor Osiel. Mas eu não vim para dar um testemunho. Eu vim aqui nesse ministério da Assembleia de Deus, pastor Oriel, para dar um testemunho de vitória no nome de Jesus. Hoje eu venho dizer aos irmãos que depois do dia 15 de março de 93, quando eu me prostrei, me esbugalhei, me derramei aos pés do Senhor, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Podem aplaudir. Hoje eu deito e durmo. Hoje eu não posso ler a Bíblia na hora de dormir, senão ela cai na minha cara. Eu só posso ler de madrugada, ajoelhado, porque aí eu consigo ler acordado e desperto. Hoje o meu remédio para dormir é o Salmo número 4. Né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. Hoje eu tenho uma vitamina
que me dá força para tudo. Cristo me ensina na veia duas vezes por dia, de manhã e de noite, aleluia. Cristo me ensina a palavra do Deus vivo no nosso coração. Glórias a Jesus. A primeira coisa que o Senhor Jesus fez quando entrou dentro da minha casa foi arrumar o meu casamento. Olha, irmãos, se vocês têm problemas no casamento, como eu tive, e há muitos crentes que ainda têm, entrega o teu casamento para o Senhor. Entrega o teu leito conjugal para o Senhor. Consagra o teu colchão e a tua cama e a tua esposa para o Senhor e deixa que Ele faça a obra. E a palavra de Deus me autoriza a dizer isso para vocês, porque o primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo fez, depois de ter sido batizado nas águas, foi fazer um milagre no casamento. Ele transformou a água em vinho, amém? E até os donos do casamento diz que aquele vinho era melhor do que o primeiro vinho, aleluia. Quando um casal vai para Jesus, como nós estávamos separados, desgraçados, eu bebendo, olha, se você acha que você tem pecado, se você conhece alguém que tem pecado, pode se alegrar. Essa pessoa não está pior do que eu estava. Eu me considerava o inconvertível. E eu digo para vocês, depois que eu me converti, qualquer pessoa pode ir para Jesus. Porque eu tinha um agravante, eu conhecia a palavra. Eu discutia com os pastores na palavra. Eu tinha uma inteligência tão maligna. Eu era tão sagaz, tão ladino. Porque não confundir sagacidade com sabedoria. A sagacidade é do diabo, a sabedoria é de Deus. Eu discutia com pastores a palavra de Deus. Eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia. Mas, meu irmão, não adianta você conhecer a bula e não tomar o remédio. Amém? Não adianta você saber que aspirina é muito bom para dor de cabeça, 2 de manhã e 2 de noite com leite, porque senão dá azia, e depois não tomar aspirina. É a mesma coisa, não adianta você conhecer a palavra e depois não usar a palavra. Mas aqui tem um remédio para nós. Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o segredo, esconder a palavra no coração para não pecar. Glórias a Jesus. Só a palavra nos santifica, nos purifica. Hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje a minha esposa trabalha na nossa congregação em São Paulo. Ela é obreira da igreja, ajuda todo mundo. Nós temos hoje abertas as portas da nossa casa. Hoje eu não tenho mais uma mansão. Hoje eu tenho um lar. Nós abrimos os jardins da nossa casa e recebemos 40, 50 pessoas da nossa congregação, que de vez em quando, 2 vezes por mês, vão descer as águas para serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, aquela piscina nossa é transformada como um pequeno Rio Jordão. Graças a Deus. Esse é o Rei dos Reis.